João capítulo 19. Vamos ler o verso de número 25, 26 e 27. Evangelho de João, no capítulo de número 19, verso de número 25 a seguir. João 19, 25. Isso é uma noite de ceia aqui em Marajó, mas você também vai ser abençoado com uma palavra que Deus tem no seu coração. Amém? Evangelho de João, capítulo 19, verso 25 em diante. Se encontraram, digo amém? Amém. E junto à cruz estavam a mãe de Jesus e a irmã dele, Maria, mulher de Clopas, Maria Madalena. E vendo Jesus sua mãe junto a ela, o discípulo amado, disse: mulher, eis aí o teu filho. E depois disse ao discípulo: eis aí a tua mãe. E dessa hora em diante o discípulo a tomou para a sua casa. O verso 25 começa dizendo: e junto à cruz. Esse é o tema dessa mensagem nessa noite. Junto à cruz. Nós estamos aqui numa noite de ceia, mas nós estamos junto à cruz. Um abraço a alguém bem apertado aí, graças a Deus, nós estamos juntinho na cruz. Pai, fala conosco nessa palavra, Senhor, nesse tempo, nesse período interlúdio dessa ceia, que o Senhor vem impregnar o nosso coração com a tua palavra que claro, vai te penetrar aqui no seio da igreja, vai te penetrar na nave, na galeria, e há de falar conosco mais uma vez, Pai, em nome de Jesus. Estavam aqui os dois personagens que Jesus mais amava. Os dois personagens que Jesus mais amava estavam junto à cruz. A mãe, Maria, que tem como mãe uma dimensão mais profunda, que vê o filho que criou passando por esse momento de aflição, sendo colocado no madeiro, sendo machucado e ferido, sendo exposto ao mendigo, sofrendo todos os tipos de sofrimento que o ser humano pode passar, porque Maria, o Espírito Santo concebeu Jesus no seu ventre, coabitou ali os 9 meses de gestação, o poder do Altíssimo a envolveu, mas nem por isso Maria deixou de ser mãe. Ela viu o filho nascer, ela viu o filho crescer, ela viu todo o período de uma criança até aprender a comer a papinha, ao gugu dadá, os primeiros passos. Ela viu tudo isso de Jesus. Ela viu a infância de Jesus, os 7, 8, 10 anos. Ela viu Jesus com 12, interrogando os doutores lá no templo. Ela viu Jesus aprendendo a arte da carpintaria com o pai José, entre aspas. Ela viu tudo aquilo. Ela viu Jesus crescer. Ela viu Jesus tornar-se um homem. Então, para ela não era um período, um momento fácil. Ela estava vendo o filho que criou, o filho que na gestação estava no ventre dela, agora estava numa cruz. Então, para ela não era um momento muito fácil. Imagina você no lugar de Maria, vendo o filho ser sacrificado daquela maneira. E lá estava também uma outra pessoa que amava Jesus. Diga-se de passagem, uma expressão de com força. É João. João foi chamado de discípulo amado, porque era o único que conseguia inclinar a cabeça no peito de Jesus e ouvir o coração de Jesus bater. Então eram dois personagens, duas pessoas que amavam Jesus tremendamente. E os dois agora estavam próximos da cruz. A Bíblia está dizendo: junto à cruz estavam eles, com Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena também, cuja qual Jesus expulsou da vida dela 7 demônios, e aquela mulher se tornou grávida. Até então a tradição diz que ela era uma mensageira de João Batista na cadeia, ela levava a mensagem, mas a vida dela foi tão transformada depois que Jesus a liberta por completo, que ela vive agora quebrada aos pés de Jesus.
E ela não larga Jesus nem no momento da cruz. Eu tento procurar o Lázaro aos pés da cruz, o homem que Jesus ressuscitou depois de 4 dias, e eu não encontro Lázaro ao pé da cruz. Eu não encontro o leproso que foi curado ao pé da cruz. Eu não encontro aquele cego que não tinha um globo ocular e que Jesus teve que cuspir, fazer lodo e colocar o globo sobre ele, porque tinha 2 cavidades no seu rosto. Eu não vejo aquele cego lá dizendo: é uma maravilha, olha o que ele fez. Ele não vejo. Mas eu vejo aqui os 2 que me chamam a atenção: a mãe, Maria, quem cuidou de Jesus até aqui, e João, o discípulo amado, que inclinava a sua cabeça a ouvir o coração. Então, junto à cruz, acontecem muitas coisas. Junto à cruz, nós somos aproximados. Então, eu quero falar em rápidas palavras nessa noite de ceia. O que acontece quando nós estamos junto à cruz? Junto à cruz, primeiro, ao pé da cruz, eu descubro aqui que surge então uma nova família. Nova família surge aos pés da cruz. Porque poderia naquela hora um ir para um lado, ir para o outro, ou os 2 que deveriam seguir as suas vidas sem nunca mais tornar a ver. Então todos nós temos um comum aqui nessa noite. Algo nos une. Se estamos aqui nesse templo, nesse santuário, nessa noite, alguma coisa nos uniu. E o que é que nos uniu? Foi a cruz. A cruz uniu eu, a cruz uniu você, a cruz uniu todos nós. Então, ele deixou esse símbolo de junto à cruz para mostrar para mim e para você que ela nos uniu para conhecer uns aos outros. Talvez se não fosse a cruz, se não fosse ela, talvez nós, eu e você, não estaríamos reunidos aqui nessa noite. Então eu conheço pessoas na minha história. Você faz parte de uma família carnal, mas a partir do momento que você aceita Jesus como único e suficiente Salvador da sua vida, você também imediatamente ingressa numa família chamada Família de Jesus. Eu conheço o irmão Wilson desde os 7 anos de idade. A Carla deve conhecer também há uns 10 anos de idade também, o Wilson, mais ou menos. A Maria, eu conheço desde os 7 anos de idade. O Wilson já fez carrinho de rolimã para mim. Eu desci a rua lá da marcenaria dele, Alterosa, de carrinho de rolimã, e jogava futebol no portão, que ele queria me pegar. Eu e o Luciano, filho dele, de vez em quando ele ficava nervoso com a gente lá, e não queria que a gente jogasse bola lá. Passa-se mais de 20 anos, eu venho pastorear a igreja, e quem que eu encontro aqui no meio dessa família? O Wilson, que tinha mais de 20 anos que eu não via. Porque a cruz de Cristo faz unir e faz nos tornar família. Tem gente, aqui ó, o carequinho que o pastor falou, conheceu a esposa que casou outro dia aos pés da cruz. Se ele não tivesse debaixo dessa cruz aqui, talvez ele não conheceria ela, ou ia ter que ir lá em Galileia conhecer ela. Mas não, a cruz resolveu unir Hudson e Rízia aqui em Marajó. A cruz resolveu unir Edson e Vivian aqui em Marajó. A cruz que resolveu unir James, que eu lembro um dia que o James chegou aqui e eu entreguei uma palavra profética dizendo: esse cara vai vir para casar com alguém. E eu fui olhando para outro na hora, mas eu não queria falar. Então as coisas são assim. A cruz de Cristo nos uniu e vai continuar nos unindo e vai continuar nos tornando família. Por isso que a gente diz que nós somos família de Deus. Por isso que nós somos família do Senhor. Por isso que nós somos família de Jesus. Por isso há um irmão aí do seu lado. Por isso que você chama ele de irmão. Por isso que você chama ela de irmã. Então saiba de uma coisa: a cruz de Cristo ainda continua unindo as nossas vidas. Então diga para o irmão aí: a paz do Senhor, irmão. Diga para ele: a paz do Senhor, irmã. É a cruz de Cristo que faz isso. A cruz de Cristo nos une. A cruz de Cristo nos coloca uns na vida dos outros. Fez nos tornarmos família de Deus. Cruz. Porque cruz cria laços familiares. Uma família que agora
pessoa conheceu, como eu dei de exemplo, dentro da igreja. Porque talvez você nunca seria colega dessa pessoa também, nunca teria uma amizade tão grande, tão imensa com ela, se não fosse a cruz dentro da igreja. Hein? Quantos laços de amizade você fez dentro da igreja? Quantos amigos você coleciona hoje por causa da cruz? A cruz nos faz unir. A cruz nos faz família. A cruz traz-nos um relacionamento novo. Se não fosse Jesus, Maria nunca teria cruzado com João, mas a cruz fez Maria e João se tornar família. Então, nesse texto aqui, Jesus traz uma concepção de quem realmente é a sua família, a família de Jesus, porque ele não olha para laços sanguíneos. Jesus sempre olhou e sempre vai olhar para laços espirituais, a ponto dele criticar uma postura dizendo que os inimigos são da própria casa. E a gente fica tentado em saber por que Jesus estava dizendo que os inimigos são os da própria casa, a ponto de ver Jesus sendo indagado pelos discípulos dizendo: Jesus, sua família está aí fora, seus irmãos estão te chamando. E Jesus para a homilia, para o sermão e diz assim: não, a minha família é essa aqui. Por quê? Não lá de fora, porque essa aqui é que estão fazendo a vontade do meu Pai. Então esses são as minhas mães, meus irmãos, meus pais, essa família aqui é que eu estou contando com ela. Então a cruz torna a nos colocar em seio de família, uma família diferente, uma família criada debaixo da cruz. Então a igreja é essa família criada debaixo da cruz, porque nós temos o mesmo Pai. Para alguém levantar a parede da igreja, você tem o mesmo Pai. Diga para ele: o nosso Pai é dono do mundo. Ele é dono de tudo. Ele tem o controle de todas as coisas. O nosso Pai é rico. O nosso Pai resolve os nossos problemas. Eu preguei sobre o Pai Nosso aqui sexta-feira. O nosso Pai, se o filho pede peixe, ele não vai dar serpente. Se o filho pede pão, ele não vai dar pedra. Sabe por quê? Porque tem um Pai amoroso que nos ama, e Ele está aqui nessa noite de ceia para contemplar o teu coração e usar de misericórdia com você mais uma vez. Então nós temos um Pai, porque esse verso chamado cruz nos uniu a Ele. Por isso nós temos o costume de chamar uns os outros de irmãos. Temos o mesmo sangue. A partir de agora, o sangue de Jesus está sobre mim e sobre você. Agora, que vai ter diferença? Vai, porque toda família tem a sua diferença. Na grande família, eu gosto de dizer, sempre tem um turco que mama na carteira do pai. Numa grande família sempre tem um Augustinho querendo passar a perna dos outros. Numa grande família sempre tem um Lineu para implicar com as coisas. Mas não deixa de ser família. E a família de Jesus também é assim. A família de Jesus tem gente que briga, tem gente que xinga, tem gente que fica com raiva do outro. Mas daqui a pouco já está tudo em paz, porque nós somos sangue do mesmo sangue. O nosso Pai é o mesmo. E para onde nós vamos, eu e você também vai. Então dê um tapa em alguém que está aí do teu lado de direito ou esquerda e diga para ele: lá em cima você vai ter que me aturar. Lá em cima você vai ter que me aturar, porque nós temos o mesmo destino. Não tem como dividir o céu em quadriláteros e dizer: eu não quero ficar na repartição dessa pessoa, eu não quero ficar no mesmo ambiente. Não vai ter como. Para o mesmo céu que eu vou, você também. Eu sou calvinista e assumo isso. Eu sou predestinado e não perco a salvação por nada. Agora, para o mesmo céu que eu vou, você também vai, e você tem que procurar. Porque esse Jesus me escolheu para ser família. Esse Jesus me escolheu para ser o mesmo Pai, o mesmo Santo. Esse sangue está na minha veia, como está na sua também. E a Bíblia ainda diz, em 1 João capítulo 1, verso 7: se andarmos na luz, como na luz Ele está, temos comunhão uns para com os outros, e o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então esse sangue corre em mim, corre em você. Esse
Jesus vê tudo, de lá Deus vê tudo, e diz: como pode ser isso? Como uma família tão desunida, como uma família tão desigual, como se prega o amor e vive essa desunião? Como pode isso? Que hipocrisia é essa, meu Deus? E acontece essa hipocrisia, graças a Deus que aqui não acontece, mas em outros lugares tem muito. Aqui todo mundo cumprimenta, abraça, beija, é uma loucura. Mas tem outros lugares que algumas pessoas passam assim, como se a outra fosse estátua, como se a outra fosse uma coluna, como se fosse melhor do que ela. Eu não sou igual a essa aí não, eu não sou igual a esse aí não, porque essa aí é safado, essa aí é pecadora, eu sou justo. Não, aqui não, nós somos todos um povo só, nós somos uma família que foi posta diante de Deus e se tornou debaixo da cruz a família de Jesus. Se tem alguém da família, dê um abraço nele, diga para ele: graças a Deus eu sou da mesma família que você, graças a Deus eu sou da mesma família, eu não posso ser hipócrita, eu sou da mesma família. Como seria se você vivesse lá na sua família, entrando dentro de casa, sem cumprimentar sua mãe, sem cumprimentar o seu pai, ou então nem olhar na cara do seu irmão e entrar para dentro do quarto? Assim também é dentro da igreja. Quando você entra para dentro do quarto, sem olhar para a cara do teu irmão, o que você está querendo? Guerra? O que você está querendo? Briga? O que você está querendo? Dissensão? O que você está querendo dizer? Que você é melhor do que ele? Ou melhor do que ela? Não, aqui não existe isso. Essa hipocrisia tem que acabar, porque junto à cruz a comunhão de Deus prevalece através do seu sangue, do nome e do novo caminho. Aleluia. Se não gosta de mim, esqueça do céu. Te dou um conselho, porque senão você vai levar um susto quando me ver lá dando uma cambalhota e querendo te apresentar o Abraão, o Davi e o Moisés. Você vai levar um susto quando você vê eu dançando um sambinha lá com a Miriam tocando pandeiro. Você vai levar um susto. Você vai levar um susto, porque eu não perco o céu por nada. Agora eu quero te dar um conselho: você pode estar mais quebrado que a rua terceira, eu quero te ver lá no céu em nome de Jesus, porque essa família tem que permanecer unida, porque você foi embutida nela, não tem como correr. Então a cruz nos une como família. Segundo, a cruz, junto à cruz, ao pé da cruz, também surge uma nova responsabilidade. João e Maria agora têm uma responsabilidade. Qual? De um cuidar do outro e continuar dando prosseguimento ao ministério de Jesus. Então é como se Jesus estivesse dizendo: eu estou indo embora, mas você tem a responsabilidade, a minha obra aqui na terra, de cuidar dela, João. E ela, a partir de agora, é sua mãe. Maria, eu estou indo embora, mas a partir de agora, João será teu filho. Então é responsabilidade nossa de mantermos as coisas, e mantermos o reino, e darmos prosseguimento naquilo que Jesus deixou para nós, porque a vida, ela sempre foi e sempre será feita de responsabilidade. Então, nós temos que trabalhar para que isso aconteça. A responsabilidade foi tão tamanha que você pode observar o verso de número 27. Depois disse ao discípulo: eis aí a tua mãe. E dessa hora em diante, olha o que diz, olha o que João fez com ela. Olha o que João fez com ela, no capítulo 19, verso 27. O discípulo a tomou para quê? Para a sua casa. Está aí na sua Bíblia, para a sua casa, está aí, para a sua casa. João então pegou Maria, que havia cuidado de Jesus até agora. Maria já era viúva, José já havia morrido. E então João pega aquela mulher e leva ela para a sua casa, porque há algo mais profundo aí. E eu aprendi com o pastor, estava até comentando com o pastor Daniel, com o pastor Nelson Rocha, que já pregou aqui, que já foi pastor aqui. Ele
ele dá uma explicação muito tremenda sobre algumas coisas no ministério de Jesus. É que havia uma palavra de maldição, que se alguém profanasse o templo, eu acho que eu falei aqui numa sexta-feira, alguém profanasse o templo, era levado para o concílio, o cenáculo lá, e todos os homens que conheciam a lei, falavam e tal, e dali para o sinédrio, jogava-se o sacerdote, o sumo sacerdote, e aí vinha a pena. Quem profanasse o templo, a madeira da sua casa era arrancada, a estrutura da casa era arrancada, e ele era posto na própria madeira que foi arrancada da sua casa, e a casa daquela pessoa então se tornava um monturo. O que aconteceu? A madeira que Jesus trabalhou nela, e que José trabalhou talvez, foi a madeira com a qual ele foi pendurado, foi morto, e a casa se tornou um monturo. Está em Esdras essa lei, que se alguém profanasse, e os sacerdotes acharam que Jesus profanou o templo, e essa condenação veio sobre ele, colocaram madeira da sua casa nele. A sua casa se tornou em monturo, e tendo a sua casa em monturo, o que aconteceu com Maria? Ficou desalojada. Agora a responsabilidade de João era levar ela para onde? Para a sua casa. A responsabilidade de João agora era cuidar de Maria. E como nós temos cuidado uns dos outros, se nós somos família de Jesus? Como é que tem sido o nosso cuidado uns para com os outros, se nós somos família de Jesus? Como é que tem sido a nossa responsabilidade aos pés da cruz? Será que junto à cruz, Jesus tem nos dado a responsabilidade para prosseguir com a obra? Hein? Ou será que nós precisamos ficar em postos, a ociosidade tomar conta do nosso coração e não precisar fazer mais nada? Eu não preciso trabalhar mais para a obra. Não. O sábado de Salomão mandou ter como preguiçoso, e eu peguei aqui sobre a formiga. Formiga trabalha em união, ajuda uma a outra a carregar as folhas, não mede esforços a favor do formigueiro, porque sabe que o formigueiro tem que continuar, tem que trabalhar nele e tem que alimentar. Saúvas, as açucareiras e outros tipos de formiga ajudam as que são da sua espécie. Uma protege a outra do ataque de inseto e até mesmo de língua de tamanduá. Mas muitas das vezes a língua de tamanduá está arrebentando para a igreja, está acabando com o formigueiro e a obra está perdendo. Mas oxalá que o Espírito Santo toque no nosso coração nessa noite e que haja aqui uma responsabilidade de um cuidar do outro. Então dê um tapa em alguém que está aí do teu lado e diga para ele: se você cair, eu vou te ajudar a levantar, porque o próximo pode ser eu. Diga para ele: o próximo pode ser eu, o próximo pode ser eu, o próximo pode ser você, o próximo pode ser você amanhã. Amanhã quem pode estar sendo acusado de calúnia é você. Amanhã quem pode estar sendo perseguido é você. Mas se você tentar para a sua responsabilidade, você pode ajudar o teu irmão que está caído, como um bom samaritano que investiu tudo naquele que estava caído, porque ele sabia que o próximo poderia ser ele. Quem sabe você não é pego na mão de um bando de salteadores e te arrebenta. Quem é que vai pagar a hospedaria para você, colocar você no cavalo e derramar vinho e azeite sobre as suas feridas? Porque a vida é uma roda gigante, ela gira. Um dia a gente está em cima, mas outro dia a gente está embaixo. Um dia a gente está precisando de alguém, mas outro dia alguém vai precisar de nós. Então, em nome de Jesus, que haja responsabilidade nossa hoje, agora, aos pés da cruz. Em nome de Jesus, se você vê alguém caído, haja hoje de misericórdia e estenda a mão e ajude a levantar. Em nome de Jesus, se você acha que está fraco, saiba de uma coisa: eu tenho uma terceira palavra para você nessa noite. Porque junto à cruz surge-se então, em terceiro lugar, um novo ânimo. Por que, pastor? Porque eram os dois que mais estavam sofrendo ali. A mãe, por perder o filho, que ela viu 33
anos da sua história, cuidou dele 33 anos, sofrendo. 33 anos de cuidado, carinho, e agora vê o filho indo embora, sofrendo. E o discípulo amado, que agora já não tinha mais o peito para se inclinar, já não tinha mais a oração no particular, já não tinha mais um lugar para se sentar à mesa, porque João sentava do lado de Jesus, e era um dos mais íntimos a ouvir da boca dele os conselhos e as palavras. Estava sofrendo, tanto ele quanto Maria, no momento da maior tristeza, vendo ele ser crucificado na cruz do Calvário, no momento de maior angústia e fracasso, o próprio Jesus vem e dá um ânimo para eles continuarem a jornada da vida. Talvez seja essa a sua situação nessa noite. Você já não tem ânimo para mais nada, você não tem mais força, a angústia tem tomado o teu coração, o desespero e a tristeza, você pensa até em desistir. Mas nessa noite ele tem um João para Maria entristecida, mas ele tem também uma Maria para um João abatido, e através do Espírito Santo vai se unir aqui as forças, e o ânimo do Espírito Santo de Deus vai estar sobre a minha vida e sobre a sua vida. Daqui a pouco o que era tristeza junto à cruz se torna alegria. Daqui a pouco o que era abatimento junto à cruz se torna fortalecimento. Daqui a pouco o que era lágrima junto à cruz se torna em regozijo e júbilo de alegria, porque o Espírito Santo está aqui para te fortalecer junto à cruz nessa noite de ceia, ao partir do pão e beber o cálice do Senhor. Então eu gostaria que você ficasse em pé e desse um abraço em pelo menos umas 5 pessoas, que você seja um João com uma Maria com um João, e dissesse para ele: vamos continuar a caminhada, porque Jesus precisa de nós. Diga para ele: vamos continuar a caminhada, porque Jesus precisa de nós. Vamos continuar a caminhada, porque Jesus precisa de nós. É só um aviso, vamos continuar a caminhada, porque Jesus precisa de você. Vamos continuar a caminhada, porque Jesus precisa do seu ministério. Vamos continuar a caminhada, porque junto à cruz há fortalecimento da parte de Deus.